sei se essa questão da didática tem a ver com a questão do mapa, mas como tu recentemente lançou, né? É um curso, né? Que tu ou mentorias, não sei, mas gostaria que tu explicasse o que é um mapa e o que as pessoas elas vão adquirir a partir deste mapa que tu oferta ali, né? No teu Instagram. Vamos lá. O mapa do corretor de imóveis tem sim muito a ver com didática. Eu evoluí na minha carreira através de estudo, aprendizados, né, e através de empirismo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu fiquei sem estudar na faculdade até os 27. Aí com 27 eu voltei e me formei ano passado em marketing na Unicinos. Então a minha carreira ela foi um pouco controversa. Eu comecei trabalhando, né? Então eu passei na minha carreira por 6 ou 7 cargos no mercado imobiliário, né? No 4º ano eu entrei no cargo de liderança. E o mapa do corretor de imóveis, que foi esse curso / mentoria, porque é as duas coisas. Tem uma parte dele que é um curso gravado de 15 horas. Essa parte ela é basicamente a estrutura de todo o aprendizado que eu tive nesses 14 anos de mercado imobiliário, desmembrada em 6 módulos, onde de forma didática eu explico o que um corretor de imóveis precisa fazer para construir uma carreira perene no mercado imobiliário, né? Então, a gente parte de um princípio de visão de longo prazo, tem lá as 8 habilidades principais do corretor de imóveis, tem gestão do tempo e produtividade, tem atendimento de compradores, que é só essa aula de atendimento de compradores é mais de 3 horas de aula. Tem atendimento de vendedores, que é como captar imóveis, como baixar preço, como analisar documentos. E tem a parte mentoria, que é uma vez por mês eu dou uma aula ao vivo para toda a turma, para tirar dúvidas, para de fato fazer uma mentoria. Ok, Mário, eu fiz aqui o módulo de compradores, mas eu não entendi essa técnica aqui de negociação que tu fala para fazer uma alavancagem. Tentei fazer na prática e não funcionou. Eu vou lá na turma e explico novamente, uso exemplos. Então, o mapa do corretor de imóveis ele é o resumo da minha carreira, né, desses 14 anos como líder e corretor de imóveis, investidor de mercado imobiliário, enfim. Eu tentei separar as coisas quando eu comecei nesse mercado digital, mas eu não consegui. Eu não consegui separar quem eu sou do mercado imobiliário. Então, ele é um curso que tecnicamente tem muita coisa de mercado imobiliário, mas também tem muito de desenvolvimento pessoal, né? O primeiro módulo é um planejamento estratégico de 5 anos. Orientado, estruturado, enfim, com tudo certinho, fazendo a pessoa ancorar uma visão de futuro, sabendo o que tem que fazer no presente para chegar até lá. Então, o mapa é o meu primeiro legado para o mercado imobiliário, né? Eu tenho uma paixão muito grande por comunicação, por treinamentos, por palestras, né? Por passar adiante o conhecimento que fez eu literalmente sair do nada e me transformar numa autoridade do mercado imobiliário. Então, e foi através de trabalho, através de experiência, através de estudo. Então, é o que eu costumo falar para os corretores. Mário, o que vai acontecer se eu fizer o mapa? Eu falei, tu vai aprender de qualquer forma. Se tu for dedicado e tiver disciplina, tu vai aprender de qualquer forma. A diferença é que é um mapa. Pensa no Waze. Eu quero ir daqui para Porto Alegre. Se eu sair daqui para Porto Alegre agora, devo ter vindo 20 vezes para Novo Hamburgo na vida. Se eu for sem o Waze, eu vou chegar em Porto Alegre. Mas é possível que eu pegue alguma rua errada, né? Uhum. É possível que eu faça alguma curva no lugar que eu quase entro numa rua contramão, sei lá. Se eu botar no Waze o caminho, eu vou evitar alguns erros, né? Então, o mapa é justamente para dar esse senso de direcionamento, né? Evitar erros, que é um dos grandes segredos da mentoria. Dar segurança emocional, que foi uma pergunta que tu fizeste sobre o alto padrão tal, é mais difícil de entrar. Muitas vezes é segurança emocional. Não, olha só, se tu for por esse caminho aqui, tu vai conseguir, tu vai chegar lá. Então, esse é o meu primeiro filho, né? Foi o meu primeiro lançamento oficial. A primeira turma está aí com, acho que quase 40 alunos já, tá bem bacana. E mês a mês ele vai melhorando agora, porque todas as aulas são ao vivo, depois elas ficam gravadas lá dentro. Então, é um curso que deve ficar provavelmente aberto ad eterno, né? Não tem data prevista de fim. A ideia é o aprendizado constante fazer com que eu evolua esse curso sempre, né? E é um projeto que foi bem trabalhoso, porque eu tive que... A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, para não colocar muito, né? E, ao mesmo tempo, para não colocar pouco. Então, tem uma linha muito tênue de saber o que realmente importa para a profissão. Então, foi um desafio. Eu fiz vários testes. Então, eu fiz antes de lançar
Eu fiz lá dezenas de palestras, testando os conteúdos, vendo, aqui mexe ponteiro. Porque o meu objetivo é esse, é dar um treinamento do que mexe ponteiro. Então, hoje eu vejo muito treinamento de como fazer vídeo, tal, quero ser marqueteiro, quero ser um corretor marqueteiro, quero aprender a fazer vídeo, vou comprar um gimbal e tal. Beleza, meu irmão, o que tu entende de mercado imobiliário? Se chegar um cliente na tua frente hoje, sabe vender para ele? Sabe persuadir ele? Sabe conversar com ele? Não. Então, vai aprender. Primeiro isso. Depois, se quiser, eu até te ensino a fazer vídeo também. Te ensino a gravar na frente da câmera, te ensino qual gimbal tem que comprar e tal. Mas primeiro aprende a vender. Depois tu aprende, né? Vai virar influencer, enfim. Uma coisa de cada vez, né? Não dá para tu construir um prédio começando pelo último andar. Primeiro faz a base, depois tu vai subindo andar por andar. Tu referiu ali a questão da gestão do teu tempo e do resultado. Tu também falou sobre desenvolvimento pessoal. Hoje, temos várias patologias atuais, né, que são faladas decorrentes do trabalho. A corretagem, como tu mencionou, não é fácil e nós temos essa ciência. Eu gostaria que tu falasse para essas pessoas a respeito do teu desenvolvimento e como tu faz para buscar esse equilíbrio no sentido de não ultrapassar essa linha tênue. A primeira coisa sobre desenvolvimento pessoal é a falta de clareza, né? Eu acho que as pessoas pouco param para ter consciência do que estão fazendo. Isso é um fato. A gente vive de uma maneira muito inconsciente e às vezes por não saber o que eu quero, eu acabo vivendo de uma maneira inconsequente também, né? Então, tem uma frase que saiu num vídeo meu que eu levo adiante e eu acho que ela é muito forte, que a falta de clareza gera fraqueza. Se eu não sei o que eu quero, eu me torno fraco. Eu não faço as coisas, eu negligencio, né? Eu evito de fazer, enfim, coisas que eu sei que tenho que fazer. Então, primeira coisa sobre desenvolvimento é uma visão de futuro. Eu conseguir ancorar alguma coisa que eu quero, eu parar, dedicar algum tempo da minha vida para refletir para onde eu estou indo. Porque senão, qualquer coisa serve, né? E aí, conectado com isso, existe algo que para mim ficou muito cristalino recentemente, que grande parte da prosperidade que eu atingi nos últimos anos, né? E hoje eu não tenho mais... Eu tive que quebrar várias crenças de escassez na minha cabeça, né? Porque eu vim de uma família simples, enfim. Então eu tinha até dificuldade de falar um pouco sobre dinheiro antes, sobre prosperidade, sobre riqueza. Mas hoje eu percebo que grande parte da prosperidade que eu adquiri no mercado e na vida, enfim, foi pelas coisas que eu não faço. Foi pelas atividades que eu parei de fazer. Então, a gestão do meu tempo hoje, ela tem uma filosofia de priorização máxima. Meio não, né? Mais ou menos é não, não é não, e eu só faço o que é sim. O Joel fala muito sobre isso. Só o que é sim absoluto. O que não é sim absoluto, eu tô fora. Não vou fazer. Eu não dedico meu tempo para isso. Eu não invisto meu tempo nisso. Então, eu gosto muito de usar o exemplo, né, de novela, de jornais, de coisas que vão nos aniquilando devagarzinho, que a gente vai lá corroendo o nosso cérebro, enfim, aos poucos e não percebe. Eu tenho certeza que qualquer pessoa hoje que trocar a sua 1 hora de novela e a sua 1 hora de jornal durante 1 ano por 1 hora de leitura e 1 hora de algum curso, eu tenho certeza que a vida vai melhorar pelo menos uns 50% em 1 ano. Certeza. Porque o primeiro passo do desenvolvimento pessoal é limpar. É limpeza. É limpeza. Então, né, sobre a tua pergunta do início lá das patologias, ansiedade, por exemplo, é uma patologia de querer trazer para, né, querer alguma coisa. E muitas vezes a gente está ansioso porque a gente nem sabe o que é, né? A gente está ali, né? Bom, eu não sei o que eu quero, daí eu fico ansioso. Se eu sei o que eu quero, né? E se eu faço um plano de ação diário para ir em direção a isso, fica muito mais fácil de eu lidar com as instabilidades do dia. E olha que legal, recentemente, os Estados Unidos colocou finalmente numa pesquisa exercício físico como linha primária da cura da depressão, junto com os primeiros medicamentos. Finalmente, exercício físico entra numa linha primária de tratamento para depressão. Por quê? Porque ficar parado não é natural. E tudo que não é natural, tudo que vai contra a natureza,
em longo prazo, tende a gerar algum ônus para nós, como seres humanos. Algum desequilíbrio, exatamente. Então, perceba a força disso. O mercado americano, né, que é um mercado muito sério em pesquisas, colocou em linha primária. Então, a pessoa chega com depressão lá no consultório de um médico, medicamento, obviamente, porque dependendo do nível que está, né, e exercício físico, atividade, colocar a pessoa em ação, se movimentar, porque isso é hormonal, né? A gente começa a fazer exercício, começa a gerar endorfina, começa a gerar uma série de coisas. Então, a visão de longo prazo e a ação diária, elas ajudam muito nessa quebra de patologias, em todas essas coisas aí. Tu falou sobre evitar erros, né? Ali dentro da questão do mapa e tudo mais. Quais os erros que tu cometeu no início da tua carreira e que tu aprendeu com o passar do tempo e que hoje tu percebe que são erros cometidos por colegas que estão iniciando? Muito bom. O primeiro deles é um erro banal e clássico do mercado imobiliário, que é tu começar e não ter uma meta definida. É um erro assim clássico. Então eu entro no mercado e começo a trabalhar e sem um objetivo no final do ano. E aí, quanto eu quero vender no ano? Eu trabalhei meu primeiro ano assim, eu sabia que eu queria vender, mas não sabia quanto, né? E aí isso é tão simples quando a gente pensa, que quando a gente explica, as pessoas é óbvio. Porque assim, a energia que eu preciso para vender 5 milhões no ano e a energia que eu preciso para vender 10 milhões no ano, tu concorda que não é a mesma, né? O montante de trabalho, teoricamente, né, que eu vou precisar para vender, né, vamos colocar em números de imóveis, 20 imóveis ou 10 imóveis, o montante de trabalho para vender 20 imóveis é diferente do montante de 10 imóveis. Né? Fica mais, acho que com o número de imóveis fica mais, porque eu posso vender um imóvel de 10 milhões e resolvi, né? Então, se eu sei que eu quero vender 20 imóveis, o X de trabalho que eu preciso fazer no dia é esse. Se eu quero vender 10, é outro X, é diferente. Então, a meta tem essa importância, porque eu consigo mensurar o quanto de trabalho diário eu vou ter que fazer. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro é a gente não ter rotina. Né? Eu não saber o que eu vou fazer no meu dia. O que eu vou fazer no meu dia? O corretor chega na imobiliária, vai lá, senta na frente do computador e não tem estabelecido uma rotina. O que eu vou fazer às 10 da manhã? O que eu vou fazer às 2 da tarde? O que eu vou fazer às 4 da tarde? Qual é o meu objetivo do dia? Né? Eu gosto muito de usar a definição dos 3 focos diários. Quais são os 3 focos que eu tenho no meu dia? 3 tarefas inegociáveis que não importa se faça chuva, sol, eu vou fazer. Por exemplo, ligar para 10 clientes pela manhã, ligar para 5 proprietários no início da tarde e mandar 20 e-mails ao final do dia. Estou dando um exemplo aqui, né, aleatório. Se eu tenho isso na minha agenda todos os dias e cumpro 3 tarefas por dia todos os dias, eu vou garantir que eu vou estar avançando em direção ao meu objetivo. Né? Então, não se especializar é um outro erro. Não conhecer mercado também é um erro que é, para mim, assim, o mais grave de todos. O corretor vende imóvel, não conhece imóvel. Tipo assim, não tem nem o que falar. Não tem nem como argumentar, não estou vendendo. Me fala um pouco sobre o mercado. 10 anos de mercado, não conhece mercado ainda. Não consegue explicar o plano diretor da cidade, não consegue explicar como é que foi o crescimento do bairro Jardim Europa, como é que foi o crescimento do bairro Central Park, como é que foi o crescimento do centro, o que está acontecendo em cada região, o que pode construir num lugar e no outro. Ou seja, trabalha com imóveis e não entende de imóvel. Então, tem vários, tá? Mas esses são assim os que eu lembro de cabeça como os principais, né? Que quando eu comecei ok, tenho rotina, tenho uma meta, conheço o mercado. Quando eu souber essas 3 coisas aqui, tá na frente de 90% do mercado. Rotina, meta e cultura imobiliária. Se tiver essas 3 coisas, já tá em direção a um bom resultado.